Efésios 5, 22 a 24. Efésios 6. Deixa eu ver se é 1 a 3. Hoje nós vamos falar sobre autoridade na família e também na igreja. Meus irmãos, eu quero dar uma acelerada nisso, mas tem bastante coisa que é importante. Eu tentei falar com o Espírito Santo. Falei, Jesus, vou passar outras coisas aí para eles, mas depois eu vou recompensar vocês. Deus falou, não, eles precisam aprender mais sobre isso. Eu falei, então, seja feito a tua vontade. Amém? Ok. Efésios 6, 1 a 3. Nós vamos ler alguns textos e aí nós vamos desenrolando sobre isso. Autoridade de Deus na família e na igreja. É o que nós vamos tratar hoje. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre autoridade no mundo. Amém? Vocês lembram disso? Quantos se lembram disso? Glória a Deus. Então vamos lá. Efésios 5, 22 a 24. Diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça. E aí depois continua dizendo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Efésios 6, verso 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Colossenses 3, 18, 20 e 22. Esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Meus amados irmãos, eu já disse para vocês que a esposa estar em submissão ao marido significa estar junto com ele em uma missão. A esposa não tem problema nenhum de estar junto numa missão com o marido, se esse marido estiver em direção com Deus, estiver na presença de Deus, buscando a Deus. Em outras palavras, se ele assumir o sacerdócio. Nós estamos vivendo tempos onde nós precisamos desesperadamente que os homens assumam o seu papel espiritual dentro do seu lar, como pai, como esposo, como homem de Deus. Muitas vezes, nós homens, achamos que a nossa obrigação é a proteção e a provisão. Então, nós temos na nossa mente que, se nossa família está protegida, eu estou aqui, eu não deixo nenhum mal aconteça. E proteção, eu dou uma casa, um lar para minha família, proteção, e eu estou presente. E provisão, eu não deixo faltar nada. Eu estou aqui enviando a provisão. Então nós achamos que isso é o suficiente. E a maioria de nós fomos ensinados assim, porque antigamente quase o pai não era visto em casa, porque ele estava trabalhando para trazer sustento para a família. Então, muitas vezes nós replicamos aquilo que nós vemos, mas esquecemos que falta uma coisa aí. Assim como é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, assim como é quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, enfim, não é só proteção e provisão, é proteção, provisão e direção. Comigo, proteção, provisão
e direção. Só que um de Deus só vai poder dar direção para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, se ele estiver ligado em Deus. Se ele conhecer a palavra de Deus. Então você que é homem, assuma o seu papel e busque em primeiro lugar direção. Primeiro, na palavra. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem, né? Eu recebo todos os dias mensagem: pastor, eu não sei o que fazer, me dá uma palavra de direção. Me dá uma palavra de direção? Você está de brincadeira. A palavra de direção é a Bíblia. Tudo que você precisa fazer como um pai, como esposo, está na Bíblia. Eu soltei um vídeo, irmã Rosângela, na internet essa semana. Foi feito um estudo. Se uma pessoa lê a Bíblia uma vez por semana, mesmo que seja num culto de domingo, é a mesma coisa que nada. Escute o que eu vou te falar. Foi feito um estudo. Pessoas que vêm na igreja apenas ao domingo têm uma vida igual um mundano, mesma coisa. Não muda nada. Segura essa. Às vezes é pior que um católico. Que isso? Seríssimo. Uma pessoa que lê a Bíblia 2 vezes por semana não muda nada. Insignificante, coisa pequena. 3 vezes por semana, nada. Quando a pessoa passa a ler a palavra 4 vezes por dia, é como por semana, é como acontecesse algo na mente dela e dentro dela. Primeiro ponto, segura isso, irmã Paula. Sabe aquele sentimento de estagnação? Poxa, eu estou indo na igreja, estou fazendo campanha, estou trabalhando, mas parece que nada acontece. Quantos sentem assim? Estou estagnado. Esse sentimento cai 30% quando você começa a ler a Bíblia 4 vezes por semana. Problemas com pornografia caem para 41% quando você lê a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. Sabe, sentimento de derrota, de solidão e problemas de comunicação com a família? Poxa, eu não estou conseguindo me alinhar com a minha esposa, com meus filhos, não estou conseguindo me comunicar. Isso cai 60%. Outra coisa, a pessoa que lê a Bíblia 4 vezes pelo menos por semana, ela passa a compartilhar a sua fé, isso aumenta 200%. E discipular a outros aumenta 300%. Sabe o que isso quer dizer? 90% das coisas que você está sentindo que não anda na sua vida simplesmente se resolveria se você tomasse vergonha e lesse a palavra de Deus pelo menos 4 vezes por dia. Por semana. Leia por dia que é melhor. Nós somos corpo, alma e espírito. Fica 4 dias sem comer arroz e feijão para você ver o que acontece com você. E por que você acha que a sua alma e o seu espírito não precisam se alimentar da palavra? Aí nós ficamos esses crentes tontos, com perdão da palavra, que precisa ficar atrás de revelação, que precisa ficar atrás de palavra dos outros, de oração de outros, porque isso é ruim de Bíblia, porque isso é preguiçoso, e alguém precisa falar isso na tua cara, porque eu também sou. A minha carne não quer orar, a minha carne não quer ler, a minha carne não quer estudar, a minha carne quer ver Netflix, quer ficar no celular vendo coisinha, a minha carne quer ficar deitada, quer paz. Você passa 1h30 vendo o jogo do Corinthians, da seleção brasileira, do Barcelona, tranquilo. Agora abra a tua Bíblia e diz que você vai ler ela por 1h30. Dá sono, dá dor nas costas, dá preguiça, dá dor no ombro. E aí a sua carne começa a te lembrar: você esqueceu de lavar a louça, hein? Você precisa ligar para fulano. Tudo para te tirar da palavra e para te tirar da oração.
Então nós precisamos assumir esse papel de direção. Está na palavra. O que você precisa fazer está na palavra. Leia a palavra. Ame a palavra. Viva a palavra. Declare a palavra dentro do seu lar. Quando o marido assume o seu papel de direção, proteção e provisão, a esposa não tem nenhum problema de estar junto com ele em uma missão. Eu quero profetizar sobre os homens dessa igreja, homens cheios de fé, homens cheios da Bíblia, homens cheios da presença de Deus, homens que fazem a diferença e que são cheios do Espírito Santo. Não se espante se você começar a ver o teu marido sendo levantado por Deus de madrugada para orar. Não se espante se você vê o linguajar do teu marido transformando. Apóstolo, mas meu marido nem na igreja não vem, mas através da tua oração ele vai transformar. Olha lá a Márcia e o Javier lá, olha lá. A Márcia e o Javier é um exemplo típico. Porque quando a Márcia conheceu o Javier não era crente. Se a Márcia viesse falar comigo, eu não era pastor dela nem nada, mas qualquer pastor que ela procurasse na época ia falar para ela, sai fora porque é fria. Porque você vai para outro país, o cara não é crente, é comunhão, é jugo desigual e tal e aquela coisa. Ela veio, orou, buscou, hoje ela e toda a família dela serve ao Senhor. E ele é uma bênção na vida dela, cuida, protege e tudo mais. Mas ela transformou ele através da palavra. Eu sou 30 vezes mais crente, se não for mais, por causa da Bispa Kelly na minha vida. É bíblico. Amém? Então preste atenção. Deus estabelece autoridade no lar, mas muitos filhos não prestam atenção ao setor da família. Isso trata sobre sujeição no lar, pois sem ela será difícil servir a Deus. 1 Timóteo e Tito tratam da questão do trabalho, mas falam do problema familiar como algo que poderia afetar o trabalho. A primeira carta de Pedro focaliza o reino, mas também considera a rebeldia contra a autoridade familiar como rebeldia contra o reino. Quando os membros de uma família entendem a autoridade, muitas dificuldades no lar desaparecem. Deus estabeleceu o marido como autoridade delegada de Cristo, com a esposa no papel de representante da igreja. Seria difícil para a esposa ficar sujeita ao marido se não visse a autoridade delegada que lhe foi concedida por Deus. Ela tem de entender que o ponto principal é a autoridade divina e não o seu marido. Veja o que está escrito em Tito, capítulo 2, 4 e 5. Tito 2, 4 e 5. A fim de... A fim de... 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora, 1 de Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos seus maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, olha que lindo, ó, ainda não obedecem à palavra. Tem alguém aqui que o seu esposo ainda não obedece à palavra? Ele vai obedecer. Em nome de Jesus. Mulheres, sede vós igualmente submissos aos maridos, para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos. Diga comigo, sejam ganhos.
sem palavra alguma, por meio do procedimento das suas esposas. Você não vai ganhar o seu marido brigando, você não vai ganhar o seu marido xingando, você não vai ganhar o seu marido reclamando, você não vai ganhar o seu marido acusando os defeitos dele. Aliás, a esposa é que mais conhece os defeitos do marido, então para você ficar jogando coisa na cara dele é a coisa mais fácil do mundo. E você conhece ele como ninguém. Mas a Bíblia diz que o marido deve ser ganho pela esposa sem palavra. Sabe o que eu aprendo aqui? O que você não consegue falando, você vai conseguir orando. E no seu testemunho, que você seja tão cheia do Espírito Santo e tão sábia, a ponto do teu esposo reconhecer e dizer, não tem jeito, eu me rendo, é melhor eu servir o Deus que você serve, acompanhar você, honrar você e estar ao teu lado, porque Deus é na sua vida. O marido seja ganho sem? Isso é um desafio para uma mulher tão grande, porque a mulher tudo ela fala. Como que o marido vai ser ganho sem palavra? Olha que desafio. Só tem um jeito. Orando a Deus pelo fruto do Espírito, que é domínio próprio. Diga comigo assim, ó. Falar em línguas é dom. Fechar a boca é fruto. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, aquilo que você não conseguiu falando, reclamando, resmungando, quando o teu esposo vê você orando de joelho dobrado, vai cair um temor no coração dele e ele vai mudar. Vai cair um temor no coração dele. Principalmente quando ele fizer errado, ele pensar que você vai vir e vai dar uma catimbada nele, e você vai abençoar ele no nome de Jesus, você vai declarar a palavra de Deus na vida dele. Porque tem mulher, e tem homem também que é igual, que não tem sabedoria nem para orar. Tem gente que não ora, não. Ele arruma contenda. Eu já vi casal que o pau quebrou e quase separou por causa da oração. Foram fazer campanha de oração junto. Aí a mulher não tem coragem de falar com ele, na cara. Aí dobrava o joelho os dois. Aí, agora você vai orar. Ah, sou eu? É, você ora. Senhor, esse marido meu sem vergonha. Esse marido, Senhor, o Senhor sabe que ele não se ajeita mesmo. O Senhor sabe que ele fica vendo que não presta. Fala que não... Tudo que ela tinha que falar que ela não quer. Aí ela fingia que estava falando para Deus. Estava falando para ele. E pau! E aí o marido dizia, se lascar. Aí acabou a oração, acabava tudo. Amém? Agora, quantas vezes, meu irmão, tinha coisa que a bispa Kelly falava para mim, eu falava, não vou fazer, fica na sua, a autoridade sou eu, quem vai fazer sou eu. Ela falava, então tá bom. Aí, às vezes, eu estava lá e eu estava ouvindo ela chorando aos pés do Senhor, orando. E o Espírito Santo ia trazendo temor no meu coração. E o Espírito Santo falava para mim, ela está certa, você está errado. Você acha que eu vou ficar do seu lado? Ela está correta. Olha como você está e olha como que ela está. E aí aquilo trazia temor no meu coração. E ela me ganhava falando com Deus. Falando com Deus. Ore a Deus para colocar fé no coração do teu esposo. Ore a Deus para levantar o teu esposo como homem de oração. Ore a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma palavra de ânimo com alguém que entra no nosso salão de beleza, com alguém que entra dentro do nosso Uber, com alguém que entra dentro da nossa imobiliária, com alguém que entra... Mas quando é para falar para o nosso marido, é só pancada. Para a igreja você não vai, né? Mas não sei o que...
Para ler a Bíblia e depois falar palavrão não adianta também, né? Primeira Pedro 3, 4. 1 Pedro 3, 5 a 6. Pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Sabe o que eu vejo aqui? Honre seu esposo. Honre sua esposa. Você já ouviu que roupa limpa, roupa suja se lava em casa? Quando você brigar com seu esposo, não vai lá chorar para tua mãe, não. Porque depois vocês fazem a pazes. Sua mãe fica com raiva dele. A família fica com raiva dele. E você não conta depois que você chamou ele de amorzinho, queridinho, delicinha à noite. Aí a família está com raiva do cara. Não exponha seu esposo, não exponha a sua esposa. Depois que você casou, sua mãe é parente, seu pai é parente, família passa a ser seu esposo e seus filhos, sua esposa e os seus filhos, os outros são parentes. Mas você vai honrar seu pai, você vai honrar sua mãe, mas a sua família é o seu núcleo. E você, pai e mãe, para de se meter no casamento do teu filho e da tua filha. Ela tomou a decisão, ele tomou. Ah, mas está uma droga, problema dela. Quem escolheu foi ela. Decisão decide destino. Ela que vai orar, que vai buscar. E você seja o intercessor e seja um mentor. Dê conselho se lhe pedir. Se não pedir, você fecha a boca e ora. Só. That's it. Ai, pastor, mas a minha dondoquinha casou errado, o cara, azar dela, problema dela. Porque às vezes você está tão preocupada com o filhinho, com a filhinha, e aí você não cuida do teu marido. Faz 1 ano, uma irmã falou para mim, apóstolo, vai para 2 meses que eu não tenho relação com meu esposo. Eu falei, você vai se lascar. Você vai se lascar. E não me peça oração. No mínimo, irmão, homem não fica 1 mês. Aliás, se você fica 1 mês, 2 meses sem ter relação, meu amigo. Primeiro você vai buscar testosterona, vai fazer. Você está com problema, meu amigo. O negócio está feio pro seu lado, mano. Está feio. Quer saber uma verdade? Quer saber uma verdade? Deixa teu marido 1 semana sem sexo, ele vai estar olhando até para esse pedestal aqui, ele dá uma olhada assim, ele fala, o que o homem, se ele tiver? Qualquer mulher precisa saber que o marido, o mínimo, ele precisa estar de barriga cheia e saco vazio. Desculpa falar. Metade dos seus problemas vão acabar se você entender esse simples detalhe. Aí a amada vem para a igreja, pula, sapateia, ai, cheia do espírito. Em casa, o pobre coitado precisa ficar implorando lá, fazendo jejum, oração. O bichinho está até orando, Deus, dá um sonho para minha mulher, faz qualquer coisa, para que ela se ative um pouco. Vai se cuidar, minha filha, vai pôr hormônio, vai se ajeitar, vai pôr uma lingerie pro seu marido. Você, marido, vai fazer um negocinho com a sua mulher, passeia com ela, investe, faz alguma coisa. Outra coisa, quem gosta de homem é travesti, mulher gosta de dinheiro, de presente, agrada ela, dá um trato nela, faz um negócio, você vai ver, meu amigo. Eita! Meu Deus do céu. Falei mentira?
E para de religiosidade, pelo amor de Deus. Tem mulher que parece uma monja. E tem homem que é um Zé Mané. Hã? Eu já tive amigo crente falando para mim: não, pastor, quando eu vou ter relação sexual... Virou encontro de casal aqui hoje. Para mim é um momento muito especial. Eu preciso fazer... Eu coloco um leito especial e eu vou fazer uma oração a Deus, aos céus. Aí os outros, o santo. Não, pastor. Eu já ouvi isso. Você está achando que é mentira, né? Eu já ouvi. Pastor, eu tenho um lençol com um buraquinho. Porque se Jesus voltar... Eu falei, se Jesus voltar e você estiver tomando banho, como é que vai ser? Porque Jesus não pode te ver pelado. Irmão, é cada religiosidade. É cada idiotice. É cada palhaçada. É cada sem vergonhice. Uma vez o pastor Silmar Coelho foi pregar na minha igreja, eu chorei de rir. Que ele contou que uma vez a mãe dele saiu gritando e foram chamar a polícia, porque tinha um tarado olhando ela tomando banho. Quando chamaram a polícia, foram ver o tarado era o pai dele, que estava tentando ver a mulher dele pelada, porque a mulher dele não mostrava para ele nada. É mistério, Márcio. Amém, não? Agora Efésios 6, 1, 2 e 3. Eu preciso acelerar isso aqui. Efésios 6, 1, 2 e 3. Vós, filhos. Aliás, tem uns jovens que querem casar para ter sexo, você sabe, né? Eu conto para eles, vocês contam? Eu conto, vocês contam? Hã? Que é engraçado. Quando não é para ter, eles querem fazer. Aí quando é para fazer, aí não quer. Desgrama, viu? Só Jesus. Um dia o jovem falou para mim: pastor, eu preciso casar urgentemente. Eu falei: que é isso, meu filho? Que fogo é esse? Que eu vou fazer muito sexo. Eu comecei a rir, não aguentei não. Tem certeza, meu filho? Ai, mistério profundo. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a... Deixa eu falar uma coisa para os filhos aqui. Às vezes Deus permitiu que o seu pai ou a sua mãe não fosse o que você esperaria que eles fossem, para que você fosse um pai e uma mãe diferente. Deus não pediu para você entender o seu pai e a sua mãe. Deus mandou você honrar o teu pai e a sua mãe. Como eu honro meu pai e a minha mãe? Nunca exponha seu pai e sua mãe. Pergunte se ele precisa de alguma coisa. Coloque ele sempre à frente. Dê a ele honra. Tem filho que acha que porque ele fala inglês e o pai não fala, que ele é melhor que o filho. Deixa de ser tonto, rapaz. Você só está aqui por causa do seu pai e sua mãe. Se você nem aqui, você não está. Talvez você está catando lata por aí. Aí você está achando que isso é alguma coisa? Quantos filhos hoje estudam em uma escola boa, andam num carro bom, porque a mãe rala, limpando casa, cuidando de cabelo, engolindo sapo para fazer o filho viver bem. E agora você tem a oportunidade
de ser o que sua mãe de repente não pôde ser. Porque se ela tivesse o tempo livre que você tem, que ela não tem porque está limpando casa, porque está atendendo no cabeleireiro, porque está na construção, porque está fazendo, ela estaria muito acima. Mas você tem que pegar esse tempo seu, ao invés de você ficar só jogando videogame, ao invés de você ficar só em internet, pega esse tempo, vai estudar, cria um canal no YouTube, faz alguma coisa, vai ganhar dinheiro, estuda, come os livros e chega para o teu pai, para a tua mãe e diz: mãe, é só um tempo, eu vou mudar a vida da senhora. Vai chegar um tempo que eu vou tirar você desse trabalho. Vai chegar um tempo que você vai sair, porque eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Não você ficar dando trabalho para sua mãe, dando trabalho para o seu pai. Você viu que sua mãe, que seu pai teve um dia de trabalho, vai lá, lava a louça, faz a comida, rapaz. Paga a conta da casa, diz: ó, eu queria pagar o aluguel inteiro, não tenho, mas o que eu ganhei esse mês está aqui, ó. Valoriza o que seu pai e sua mãe te deu. Honre teu pai e tua mãe com a forma que você fala. Honre teu pai e a tua mãe com a roupa que você veste. Não é andando igual piriguete. Você vê tua mãe andando igual uma piriguete por aí, para você ficar andando. Seu corpo não é bola de basquete para você ficar mostrando para os outros, não, rapaz. Não dê moleza, não. Você vê sua filha andando de qualquer jeito, você chama ela e diz assim: vem cá, qual que é a sua? Ai, mãe, mas... Não. Eu sou uma obreira de Deus. Eu sou um homem de Deus, uma mulher. Você não vai ficar andando de qualquer jeito, não. Você não é qualquer uma, não. Você não é desandada, não. Tem que honrar. Está faltando hoje em dia pai e mãe que exercem autoridade. Porque às vezes a gente é tudo muito solto. Aí depois chega no final do culto e chama: pastor, olha pelo meu filho, que meu filho está com problema. Que problema? Ele não para, pastor, na igreja, aí só falta ele subir nas cadeiras. Não, ele está com problema, não, é falta de cinta. Falta de cinta. Antigamente não tinha classinha para as crianças, não. A classinha para as crianças era o beliscão da mãe. Ela dava um terra e falava: você vai ficar do meu lado. E se você atrapalhar o culto, você está pega, viu? Você levante na hora. Se o pastor me der bronca por causa de você, você está... O quê? Eu lembro do meu tio Maé. Não era crente, não, mas tinha uma autoridade. Meu tio Maé deu uma bicicleta para o Márcio. O meu primo Márcio, nunca vou esquecer, cara. O Márcio ganhou a bicicleta, semi-nova, não tinha dinheiro para ser nova, não. Lá era o seguinte, Márcio: dia de sábado, uma vez por mês, comprava um pastel especial e cortava em 4. E era uma alegria. Papel higiênico não tinha. Pegava o jornal e cortava. Só que tinha honra, o negócio era... Aí compraram a bicicleta seminova, o Rodrigo. O Márcio, sonho do Márcio. Só que tinha procissão de frente da casa do meu tio da igreja de Santo Antônio. Minha avó Conceição vai lembrar que nós moramos lá. Procissão. E a bicicleta do Márcio era seminova, ó, Kleber. Seminova. Quando apertava no freio, ela fazia... parecia que estava tocando a trombeta. Meu tio Maé era brabo, virado no giraia. Pensa num homem brabo. Barrigudão assim, careca. Satanás queria que eu ficasse parecido com ele, mas está repreendido. O Espírito Santo revelou o pensamento de alguém aqui hoje. É burguia! Eita ali. Aí, irmão Sérgio. Márcio para cima e para baixo. Eu tô do lado. Meu tio falou: Márcio, vem aqui. Sim, senhor. Márcio. Vai ter a procissão, vai começar a procissão. Você não fica com essa bicicleta para lá e para cá para atrapalhar a procissão. Espera a procissão passar, que o Santo Antônio vai passar. Se Santo Antônio passar e se atrapalhar...
O Márcio tinha acabado de ganhar a bicicleta, Barão. Mesma coisa que falar. E o Santo Antônio vai passando e Márcio achando que tá abafando. Irmão! E eu, Márcio! E ele, Márcio! Falei, vai dar ruim, isso aí não vai dar certo. Ele avisou 2, irmãos, na terceira. Eu não acreditei que ele ia fazer, não. Não acreditei, não, meu carinho. Foi lá. Pegou a bicicleta, irmão. Botou no quintal. Sacou de uma serra. E vrepe, 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 vrepe. O sonho de Márcio dividiu em 3, meu amigo. Você vê, um ímpio tem temor com Santo Antônio e reverência. E às vezes um crente na casa de Deus não tem um pingo de respeito quando o irmão está pregando a palavra, o outro está abrindo um culto, o outro... Depois desse dia, meu tio não chamava não, quando dava o horário, ele assobiava assim, ó, saia na rua. E tinha uma decidona assim, você ouvia do outro lado do mundo, ele fazia assim, ó. Eu não sei assobiar igual ele não, era um assobio que fazia... Meu amigo, não dava 2 minutos. Meu primo e minha prima vinham, da onde tivesse aparecia. Era no olhar, não precisava falar não. 99% dos casamentos que dá errado, o pai e a mãe avisou antes, e o filho e a filha não deu. Honre seu pai e a sua mãe. Honre a memória, honre o que ele construiu. Nunca exponha. E se o seu pai não foi o que você esperava que ele fosse, é porque Deus quer fazer de você alguém diferente. Pai e mãe, não permita ser desonrado. Não permita. Não permita. Não permita. Minha mãe me deu 2, que eu nunca mais vou esquecer. 2, que me dói na alma até hoje. Uma, meus primos tinham comprado um tal de Master System. Quem lembra do Master System? Isso é antigo, hein, Varão? Você lembra do Master System? Você era boizinha, seu negócio era Mega Drive, Super Nintendo, Patricinha. E meus primos jogando aquele Master System, futebol. Era o PlayStation de hoje, né? Muito ruim, mas era melhor que o Atari, né? Eu falei para ela, eu quero um Master System. Ela não me prometeu, mas ela também não falou que não, e a cabeça me iludiu. Pus a fé em prática. É Master System. Na minha cabeça era o Master System. Master System, Master System, Master System. Chegou meu aniversário. Minha mãe, eu tinha um tio que ia para o Paraguai. Antigamente os caras faziam isso, né? Comprava um monte de bugiganga. E aí reunia a família para vender. Ainda fazia um bingo. Lembra do bingo? Aí tinha chocolate, aqueles relojão que ficava na parede, dourado, quem lembra? Tinha na tua casa também. Lembra? Meu aniversário, minha mãe mandou comprar um relógio da hora, bonito, do Paraguai. Meu aniversário e eu na fé, Javier, ó, meu Master System chegou. Vem minha mãe com aquele relógio do Paraguai. Era bonito. E eu tenho um problema, irmão. Eu não consigo mudar minha cara e fingir que tá bom se eu não tiver bom, se eu não gosto. Eu não consigo. Começo de namoro, essa amada aqui, ó. No meu aniversário, mandou para mim uma cesta de café da manhã. Ó. Cesta de café da manhã. E um tênis da Olímpicos. Gostou, meu amor? Eu falei, odiei.
Você já me viu usar Olímpicos alguma vez na vida? Olímpicos eu usava quando eu estava desempregado. E você já viu acordar cedo para tomar café da manhã alguma vez? Me mandam outra coisa. Eu não tomo café da manhã, irmão. Quem já me conhece já sabe. Eu nunca tomei café da manhã na minha vida. Eu vou dormir 6 da manhã, como é que eu vou tomar café da manhã? E era do Corinthians ainda, não sei. Eu falei, vá se lascar você, o Corinthians, eu quero saber não. Dei de presente meu cunhado, o Olímpico. Ai, Jesus. Aí minha mãe me vem com aquele relógio, vaso. Gostou dela? Eu falei, odiei. Cadê meu Master System? Que Master System, irmão? Sua mãe lá tem dinheiro, eu sou professor, eu sou não sei o quê. Eu quero Master System. Que Master? Não tem Master System. E eu vi que ela sentiu. Varão, ela pegou o relógio, falou, nem Master System, nem relógio, você é um ingrato. E sumiu com o relógio. Irmão, aquilo entrou no meu coração. Aquilo entrou no meu coração. Eu vi que eu tinha feito besteira. Ela não deixou eu desonrar ela. E eu ficava depois. Não, eu quero o relógio. Cadê o relógio? Não tem relógio nenhum. O relógio, não tem relógio, meu amigo. Nem relógio, nem nada. E foi. Irmão, depois de muito tempo, nunca mais eu reclamei de nada. Depois de muito tempo, ela me deu esse relógio. Você acredita? Foi a única vez que eu tive um relógio roubado. Eu fui andar na rua e ainda me roubaram o relógio. Que aquilo que você despreza, foge de você. Me roubou. Um negão desse tamanho tomou meu relógio. Mas eu xinguei tanto aquele infeliz. Eu gritava, falava assim, e ele voltava querendo me bater, eu saía correndo, eu era moleque. Aí eu voltava atrás, gritando atrás dele. Infeliz. Ali minha mãe me ensinou a deixar de ser ingrato. E uma outra vez, minha mãe fez 3 faculdades. E eu falava assim, pra que você foi fazer faculdade para ser professora? Por que você não fez uma faculdade, alguma coisa que te desse dinheiro, que professor no Brasil só se lasca? E eu tinha essa revolta dentro de mim. Eu falava, já que você fez 3, faz uma que dá dinheiro, porque esse negócio de... E eu achava que eu estava na razão. E eu falava isso por aí, sabe? Aí um dia eu e ela, eu falei, ô Tata, por favor, me fala uma coisa. Pra que você foi fazer essa porcaria dessa faculdade para você ficar dando aula para esses tribulosos? Não, hoje em dia você vai dar aula no estado lá, só falta os alunos te matar. Ela falou, para você poder estudar. Porque eu queria que você estudasse escola particular. Como eu não tinha dinheiro para pagar, eu fui ser professora para você estudar. Irmão, quando ela me falou isso, aquilo me rasgou por dentro. Você vê como às vezes a gente acha que está na razão? A gente acha que sabe. A gente acha que é certo. A gente acha que é melhor que o pai, que sabe mais. Ele não sabe de nada. Você não sabe quantas vezes seu pai e sua mãe comeu o bife ruim para você comer o bom. Deixou de comprar um presente para ele que ele queria, para poder dar o teu presente. Nós precisamos ser gratos, irmão. Nós precisamos ser gratos. E para terminar, nós precisamos honrar a autoridade na igreja. Vamos ver isso aqui, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Que vai ter de filho honrando pai e mãe. Primeira Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, ou que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam.
e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Volta lá o 12. Rogo, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor. Agora quer ver outro? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Dá uma falhada na vista, hein? Os presbíteros, essa palavra no original é o mesmo que pastores, ou de bispos também. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Segura aqui, olha nessa tradução. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. A igreja pegou um texto de Jesus que diz: de graça recebeste, de graça dai. E isso é verdade. E só se apega nisso e não lê mais a Bíblia. E acho que por causa disso, as pessoas não, os que trabalham, os que presidem, não estão fazendo mais do que obrigação e pronto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu pastor for próspero, você será próspero. Foi feito um estudo, Ravi. 95% dos pastores não compartilham seus testemunhos com a congregação. Ele ora para todo mundo. Quando uma pessoa ganha um carro novo, uma casa nova, ele traz na frente e testemunha. Ele mesmo não pode. Sabe por quê? Porque quando é para ele, as pessoas saem falando mal e ele não se sente. Você acha que isso é justo? Você acha que isso é certo? Seja sincero. A Bíblia diz: sejam considerados dupla honorário e duplicada honra. Quando você honrar seu pastor, sua pastora, isso não é puxação de saco, não. É princípio bíblico. É você que não sabe de Bíblia. Você sabe como que eu trato os pastores meus? Você sabe como que eu trato meus amigos que ministram sobre a minha vida? Meu irmão, eu trato eles a pão de ló. Trato com honra. Trato com cuidado. Mesa, favor, o que é que você gosta de comer? Tudo. Porque eu aprendi. Isso é uma bênção. Quando meu pastor chegava na igreja, ele não descia do carro, eu estava na porta, Márcia. Eu carrego sua Bíblia, pastor. Quer que eu engraxe seu sapato? Vou mandar lavar seu carro. Meu pastor não precisava pedir 2 vezes, não, meu irmão. Era sim, senhor. Sim, senhor. Hoje em dia, sabe o que as pessoas dizem? Meu negócio não é com homem, não. Meu negócio é com Deus. Como é que é? Meu negócio não é com homem, não. Meu negócio é com Deus. Para você nascer, tinha um homem lá. Quando você for morrer, vai ter um homem de Deus lá para orar por você. Para você casar, tem um homem de Deus para te abençoar. Quando você desvia, tem um homem de Deus orando para você voltar. Como é que seu negócio não é com homem? Quem me ensinou a Bíblia foi um homem de Deus. Eu entrei na igreja, irmão. Bendito dia que eu entrei naquela igreja. Que aquele homem de Deus olhou para mim, eu sentado no último banco da igreja, com um maço de cigarro no bolso, e certamente eu estaria morto hoje. E ele olhou para mim e disse: Deus tem uma obra na tua vida. Deus vai fazer de você um pregador da palavra. Honre os pastores, a autoridade está sobre eles. Honre, não deixe falar mal. Cuide do seu pastor. Jeremias 3,15 diz assim:
Coloca lá para mim, Jeremias 3,15. Quer ver esse texto aqui? E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não dá uma igreja para um pastor. Deus dá um pastor para uma igreja. O pastor é um presente de Deus para a igreja. Todos os pastores. Um presente de Deus para a igreja. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, verso 6. Gálatas 6, 6. Irmãos, um dos planos do diabo dos últimos tempos é acabar com a moral de todos os pastores. Acabar. Existe já, não só dos pastores, os pastores da família, da igreja em si. A internet bate 24 horas. Que pastor é tudo bandido, é tudo ladrão, só quer dízimo, só quer dinheiro. Mentira. Mentira. Olha o que diz Gálatas 6, 6. 1, 2, 3, vamos ler junto? E o que é? Vamos ler de novo? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Sabe o que isso significa? Quer saber? Muitas vezes, irmão, nós só repartimos nossas lutas. Pastor, ora por mim que eu estou desempregado. Mas quando a pessoa, aí o pastor ora, arruma um emprego, nem dizimista, nem oferta, nem testemunho conta, está errado. Pastor, não tenho casa para morar. Aí quando ele tem a casa, nunca levou o pastor para comer um churrasquinho na casa. Olha que pecado, blasfêmia. Aí ele compra um carro novo, escreve lá, propriedade exclusiva de Jesus. Propriedade de Jesus. Um dia o irmão falou para mim, pastor, ganhei o carro, olha lá o que eu coloquei lá, propriedade de Jesus. Falei, o senhor tem certeza? Absoluta, é de Jesus mesmo? De Jesus. Então amanhã eu vou precisar desse carro aqui, 8 da manhã, que vai ter que buscar um cimento ali. Não, pastor, aí não, o carro é novo. Falei, então tira. Não é de Jesus não, é seu. Não é de Jesus não. De Jesus é de Jesus. Reparta das coisas boas também, porque muitas vezes nós só repartimos as lutas. Quando o casamento está ruim, quando o filho está dando trabalho, quando você perdeu um dinheiro, quando o negócio deu errado. Mas quando você é abençoado, você não reparte. Olha o que o texto diz. É a Bíblia. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Se você tem um problema com isso, você tem um problema com a Bíblia. Amém? É igual aquela história. Já vou terminando por aqui. É igual aquela história. O camarada que passou na porta da casa do pastor. E o pastor estava lendo. Porque a Bíblia está dizendo lá, nós lemos. Os que trabalham na palavra. Para você a palavra pode ser um momento de lazer. Para o pastor é trabalho. É trabalho. Deve ser honrado. Aí o cara passou na porta da casa do pastor, o pastor estava lendo. Irmão Zé Marco. Aí ele falou assim, está descansando, pastor? Ele falou, não, estou trabalhando. Aí, à tarde ele passou, o pastor estava capinando. Ele falou, agora está trabalhando, hein, pastor? Ele falou, não, agora estou descansando. Porque a gente acha que só é trabalho
e que o pastor só está trabalhando se ele estiver trocando lâmpada, se ele estiver pintando. Aliás, que tem igreja que ama isso. Só que os apóstolos disseram: nós ficaremos com a oração e com a palavra, que é o mais importante numa igreja. O pastor não tem problema de pintar um templo. Quando nós começamos essa igreja, eu tenho foto, eu te mostro. Eu estava pintando parede em jejum 24 horas lá no Parque Santa Madalena lá. Não tem problema com isso. Mas tem fases. Tem hora que precisa, tem hora que não precisa. A Bispa Kelly já limpou o banheiro dessa igreja, trabalhou no som, grávida, da Domi. Quem está aqui desde o começo sabe. Não há problema nisso. Mas o pastor, de verdade, ele tem que se preocupar, em primeiro lugar, com a palavra e com a oração. Se ele estiver cheio de afazeres com outras coisas, e ele não estiver orando, não estiver buscando a palavra, a igreja vai ter sérios problemas. Josué disse: Moisés, vai para o monte orar por nós. Eu vou para a guerra. Quando o Senhor ora, eu venço. E a Bíblia diz: quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. Jesus disse que até quem recebe uma criança em nome dele, a ele recebe. Jesus disse: quando vocês forem num lugar e falarem no meu nome, quem receber vocês, a mim me recebe. Se alguém der um copo de água para vocês, de maneira nenhuma ficará sem galardão. E se alguém envergonhar vocês, sacode o pé dos vossos pés, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Sabe o que Jesus está fazendo? Entregando, delegando a autoridade, sem medo. Se Deus entregou sem medo a autoridade, nós devemos nos submeter às autoridades sem medo. Agora tem uma coisa, e aqui eu termino, eu preciso dizer isso. Quando você honra o seu esposo por causa da autoridade que está sobre ele, se o seu esposo errar, Deus não vai cobrar de você, Deus vai cobrar dele. Se você se submete ao seu pastor por causa da autoridade que está sobre ele, porque Deus o levantou, se ele errar, não pense que ele está livre não, meu irmão. Deus não vai cobrar nada seu, Deus vai cobrar dele. Por isso que Deus disse para Davi: não toca em Saul. Agora, Deus tratou com Saul, sim ou não? Deus trata, querido. Quem está entendendo? Então você, esposo, se submeta a mim e me chama de Senhor, porque eu sou tal. O negócio é mais embaixo, meu irmão. Porque com você Deus trata. E quando Deus trata, se for preciso, Ele até recolhe. Se for preciso, Ele quebra o orgulho. Deus o livre. Então, graças a Deus que o nosso Deus é bom, é misericordioso e é longânimo. Quando a sua esposa se submete a você por causa da autoridade que Deus mandou, Deus delegou autoridade sobre você, sua esposa está livre. Deus agora vai tratar com você. Quem comeu o fruto da árvore? E com quem que Deus tratou? Adão, come on, vinde. Não, senhor, o negócio foi a Eva, coisa nenhuma. Eu falei para você cuidar do jardim, rapaz. Por que você não estava do lado dela? Como que a serpente chegou do lado da tua mulher e você não estava lá? Está entendendo? Esse é o mistério. Se o teu filho se submete a você por causa da autoridade que está sobre você, e você vira a cabeça e faz tudo errado, Deus não vai tratar com seu filho, Deus vai tratar com você. Isso é seríssimo. Que cada um de nós possamos assumir o papel que Deus nos deu, sem temor. O desafio é grande, ainda mais nesses dias.
São desafios grandiosos. É um desafio ser pai nessa geração. É um desafio ser mãe nessa geração. É muito mais difícil ser um homem de honra nesse tempo. Irmãos, nós somos milhares de vezes mais tentados do que antigamente. Hoje em dia, você abriu a internet, você assistiu um filme, todos os lugares está cercado. A Bíblia diz que o pecado, a iniquidade iria aumentar e tem aumentado. Nós estamos prontos? Não. Ninguém aqui está pronto. Mas que nós possamos buscar a Deus, assumir a autoridade e dizer: Deus, se o Senhor me levantou como autoridade na minha casa, como autoridade na minha igreja, como autoridade na minha família, eu vou fazer o que o Senhor pediu. Eu vou honrar meu pai, eu vou honrar minha mãe, eu vou honrar meu pastor, eu vou ser uma bênção no meu trabalho. E eu sei que o Senhor vai me honrar, porque o Senhor é bom. Eu vou me levantar como um homem na minha casa, dando direção, provisão, identidade. Eu vou me levantar como uma mulher sábia, como uma intercessora, como ajudadora. Eu vou fazer minha parte. Posso profetizar? Deus vai entrar com força nos lares dessa igreja. Maridos serão transformados, esposas serão transformadas, filhos serão ativados. Há uma unção sendo liberada desse altar. Que Deus guarde nossa casa. Teu filho afastado vai voltar para Jesus. Teu filho que dava trabalho vai parar de dar trabalho. Tua filha que tem promessa vai assumir a promessa. Se levante naquele lar como profetiza e pregue a palavra, doa quem doer. Fale a verdade, doa quem doer. Deixa teu filho ficar de cara feia, prega, porque a palavra é o martelo que esmiuça a penha. Façam com que todos na sua casa conheçam a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora. Missionária Márcia, você que abriu esse culto fazendo uma oração pela família, pregando sobre a família, faça essa oração agora, abençoe as famílias.